queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Muito bem-vindos. É novo por aqui? Se inscreve, dá like, comenta. Aqui é uma grande família onde todo mundo se mistura, troca ideia e viaja. E a viagem maior não precisa de passagem, precisa de força de vontade de acreditar que o universo maior é dentro da gente. Bem-vindos! Mas tem vinheta aí, editor? Queridos e queridas, o vídeo de hoje é um vídeo, sim, de viagem. E desde já a gente pede que você aperte o seu cinto. O cinto, porque a aventura que vamos embarcar agora é mais do que uma aventura. É uma imersão na capacidade do ser humano. O ano é 1972. Um time de rugby precisa fazer uma viagem para um jogo. No dia 12 de outubro desse ano, eles embarcam nessa viagem. E não só o time, como também convidados, algumas pessoas da família. E no auge do voo, a natureza informa, não vai ser legal esse percurso. Eles descem, fazem uma escala em Mendoza, na Argentina, e decidem sair novamente só no outro dia, numa sexta-feira 13. Só que a natureza continua ratificando, é perigoso, é perigoso. E por uma série de motivos, que a gente não vai entrar em detalhes agora, vamos focar só na questão da comunicação dos pilotos desse avião e a torre de comando. Os pilotos tomaram uma direção totalmente escusa e diferente e chegaram nos Andes. A viagem estava complicada, turbulências e a questão da perca de controle e tantos outros fatores. Quando a gente comete um erro, não é só o erro em si que resolve, né? São pequenos erros que culminam num erro maior. E o avião começou a dar sinal que não ia terminar bem. 4.000 metros de altura, começou a saga trágica dessas pessoas. Queridos, vamos já colocar aqui a chamadinha de 45 pessoas a bordo desse avião. A 4.000 metros de altura, a cauda do avião bateu em um obstáculo na Cordilheira dos Andes, e nesse impacto a asa direita se desprendeu. E no momento que se desprendeu, já bateu na traseira do avião, matando na hora 5 pessoas. Torto, continuou voando por alguns segundos, mas logo em seguida perdeu a asa esquerda, ficando só o dorso do avião, só aquela parte do charuto do avião que ficou voando, não sabe-se como, até que caiu no gelo. E não bastou cair, foi descendo como se fosse numa ladeira, as pessoas em desespero, pedindo a Deus, umas em pânico, outras desmaiavam logo, umas já perdendo a vida. E naquela descida, as cadeiras, as poltronas se desprenderam todas, imprensando as primeiras, quando o avião finalmente chocou-se contra um morro de gelo. 8 pessoas morreram nesse impacto. Atordoados, os sobreviventes, os que iam acordando daquele momento, os que ainda estavam inconscientes, não conscientes, saíram e não acreditaram onde estavam, o que estava acontecendo. Meus queridos, os meninos, a maioria dos meninos desse time de rugby tinham 19 anos, então eram jovens. Mas, querendo ou não tinham o acúmulo de experiência de vida. E encontraram logo os pilotos. Os pilotos foram os primeiros, os que morreram nesses 8 do impacto. Mas um ainda estava agonizando. E ele falou 2 coisas para os meninos. Passamos Curió. E, olha, vai na minha bolsa e tem uma arma. Pega a arma e termina de me matar. Os meninos entenderam que não é assim que se resolve. Ele estava agonizando, seria assim um tiro de misericórdia, abreviando aquele sofrimento, mas eles optaram por não fazer. Mas
pegaram a primeira informação, passamos Curió. Então Curió é uma localidade e a gente passou e é aqui que a gente vai ficar e o Socorro vai nos encontrar. Não! Curió não havia sido passado, os pilotos estavam totalmente equivocados. A torre avisou quando foi tido como entendido que havia ocorrido um acidente. O resgate foi dirigido para Curió, porque era onde o piloto pensava que estava, mas eles estavam nos Andes, na Cordilheira dos Andes, uma das maiores cadeias de montanhas do mundo, cobertos e cercados por gelo. Primeira noite, mais 4 pessoas morreram em decorrência dos ferimentos, em decorrência do frio. Lembra que a gente começou com o número de 45? Primeiro dia passou, segundo dia passou, e eles estavam na expectativa que o Socorro viria logo em seguida, horas depois. Então, a pequena quantidade de suprimentos que havia de chocolate, de amendoim, os lanchinhos que eles tinham, foi logo comido, água foi logo bebida, tinha vinho, beberam também. Só que no 5º dia, 6º dia, 8º dia, foi-se entendido que era preciso comer. Um dos meninos do time, chamado Nando Parrado. A gente vai falar Nando Parrado porque essa história vai ter um desfecho. E esse desfecho, quem vai girar a chave é o Nando. Nando Parrado falou o seguinte, lá pro 8º dia. Nando Parrado estava acompanhado da mãe e da irmã. A mãe morreu no impacto e a irmã, passando muito mal, muito ferida, muito machucada, estava juntamente com ele. Nando passou 3 dias inconsciente, dormindo, depois do acidente. E Nando, depois que recobrou a consciência, lá pelo 8º dia, disse, olha, 8º dia, mais de uma semana no gelo, no desconhecido, passando privações que a gente nunca passou na vida. Eu tenho certeza que você nunca ficou sobrevivente de um acidente nos Andes. Nando disse, vou comer o piloto. Se continuar nessa fome, eu vou me alimentar da carne do piloto. E foi isso que aconteceu. Ele ficou incutindo e de vez em quando conversando com os outros, inserindo essa ideia de que poderia sim se alimentar da carne humana. 10 dias depois do acidente, o inesperado aconteceu e o que ninguém queria. Eles tinham um rádio de comunicação, então eles pelo rádio ouviram que o resgate havia sido as buscas haviam sido encerradas. O avião foi tido como desaparecido. A gente está falando do ano de 1972, no começo da década de 70. Então o recurso não é o recurso que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje, a pressão da imprensa que tem hoje. Não, procure mais 10 dias, procure mais 5 dias. Não, encerrou. 10 dias encerrou. E os meninos ficaram em pânico e Nando falou, gente, não baixem a cabeça, porque se a gente não vai ser encontrado pelo esforço deles, o esforço tem que ser nosso. Às vezes a gente está em cativeiros, em momentos de dificuldade, a gente só coloca a solução no colo do outro, né? Resolve do outro. Não, se fulano quiser, se fulano deixar, não. Às vezes você tem que girar também essa chave e você sair dessa situação. 10 dias depois, também, depois da notícia do encerramento das buscas, a irmã do Nando morreu. E Nando entendeu que era ele e ele para sair dali. E alguns meninos estavam se prostrando, ficando tristes, se entregando a um momento de depressão, a um momento que realmente a gente não pode julgar, porque sim, é possível, sim, é permitido. Eles estavam ali no desconhecido, eram atletas que estavam de passagem, mas caíram. Gente, com 10 dias, depois da morte, depois da questão das buscas suspensas, Nando continua incutindo nos amigos, precisamos comer carne para sobreviver. Vamos fazer um tocante? A gente vai começar a falar num assunto um pouco pesado, que é a questão da antropofagia, quando eles fizeram uma escolha de se alimentar de carne humana para sobreviver, mas para que se chegasse a essa conclusão, houveram tentativas, a comida havia acabado, eles não estavam perdidos na floresta, que poderia se alimentar das folhas, enfim, não. Eles estavam no gelo. Até para beber água era uma grande saga. Eles fizeram uma gambiarra lá
pegava o gelo na fuselagem do avião, derretia o gelo e botava na garrafa de vinho com muita dificuldade, aquele gelo derretia muito devagar e a água meio que não enganava, saciava, mas era uma galera, era 45, havia morrido alguns, mas estava um número ainda considerável e todo mundo precisava comer. Atleta jovem come muito. Então eles começaram a entender que o organismo precisava desse comando e às vezes partes do nosso corpo, do nosso comando aqui da cabeça, não vai emitindo na questão da fome. Vamos comer, vamos comer. E eles não queriam aceitar esse tocante, vamos comer. Então o Nando conseguiu convencer alguns, vamos cortar a carne humana e comer. E decidiram começar a comer pelos pilotos. Como eu estava falando antes, eles tentaram muito, haviam partes do avião, partes de poltrona. As poltronas do avião eles tiraram, colocaram da parte de fora do avião, que serviu como o local que eles passavam um dia ali, só com esperança, expectativa de uma solução, de um resgate. Os corpos foram colocados, como eram no gelo, era querendo ou não uma grande geladeira, um frigorífico gigante. Eles colocaram os corpos numa espécie de cemitério que ficavam, querendo ou não, conservados por causa da temperatura. Se dirigiram até o local dos corpos e começou esse processo de cortar carne e degustar. Existe um filme chamado Vivos. Vamos deixar na descrição do vídeo o filme. Veja o filme. Quem não viu, nossa, é uma experiência interessante para você ter ao longo da sua vida. E quem viu vai corroborando o que a gente está falando aqui. Comer carne humana não é você comer um pastel, não é você comer alguma comida que você goste. Comer carne humana é algo, e não é exótico. A antropofagia é uma escolha que não tem escolha. Eles não estavam cometendo canibalismo porque eles não haviam matado os amigos. Os amigos, é muito pesado a gente falar isso, comer a carne dos amigos. Mas sim, cortou-se a carne e começou a comer. Todo mundo fez isso? Não. Muitos se recusaram, muitos se negaram, disseram, eu não vou me submeter a esse ponto, eu não vou comer, não vou comer. Mas quem foi comendo, quando você tá com fome e você come, quando a gente tá com muita fome, até aquilo que a gente não gosta, e a gente nunca passou fome, né? Fome, nesse sentido, eu tenho certeza que você não passou. Mas quando você tá com fome muito e você, vai assim mesmo, tá com fome, você entende? Então, quem foi comendo, se alimentando da carne, foi sentindo vigor, foi crescendo, foi ficando mais animado. E quem não estava comendo, a natureza havia dado tranca, havia travado, não quero comer carne humana, foi vendo que os outros estavam mais animados. Mas teve gente que optou por não comer. Gente, a fuselagem do avião foi usado para eles na parte da noite, principalmente para dormir. O resto, né, aquela parte do charuto, o que restou ainda, foi usado principalmente à noite para dormir. Então, eles, como a gente sabe, eles estavam de passagem, eles não pararam ali pro acampamento. Então, não tinha nem sol, não tinha edredom, não tinha nada. E o frio era grande. Eles não estavam com casaco porque eles estavam de passagem. Mas ali dormia todo mundo juntinho, como se fosse um calor humano mesmo. Todo mundo juntinho. Então, todos à noite estavam ali. Dia 29 de outubro. Tem um ditado que fala assim, em cima da queda, coice. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Será que é dessa forma? No dia 29 de outubro, eles estavam, a maioria, dormindo, madrugada, houve uma avalanche. E soterrou aquela fuselagem. Meninos e meninas, meus queridos, durou, tipo, 3 dias para eles saírem debaixo daquele gelo. Dormindo, quem conseguiu acordar foi surpreendido. E 8 pessoas morreram nesse momento. Então eles chegaram à seguinte conclusão: aqui é um lugar de morte. Essa fuselagem, querendo ou não, é um local que não deixa de ser uma armadilha pra gente. Eles começaram a entender que eles tinham sim que mover o inimaginável, o recurso que existe dentro deles, dentro da gente, que a gente pensa que não tem, eu não tenho essa iniciativa. É no momento do penhasco que a gente sabe que pode até voar. Vamos embora, vamos sair daqui, vamos sair daqui.
Eu falei pra vocês quanto tempo durou essa odisseia, essa saga? Não falei, mas já havia passado no dia 29 de outubro, havia passado um tempo. E havia passado um mês e meio. Eles saíam dali, eles faziam, os que estavam mais fortes, mais aptos, saíam para pequenas excursões. Não, a gente vai vamos pra cá, não, vamos pra essa direção, não, vamos pra essa. Tentando encontrar chances e possibilidades de algum socorro, de uma casa, de alguém que trouxesse para eles uma luz, mas não encontravam. Encontraram uma vez a cauda do avião. Na cauda do avião tinha ainda o resto de chocolate, algumas roupas, a bateria do avião, a bateria, o rádio. MacGyver nessa hora faria todo um recurso que traria comunicação. Mas, sim, por que eu falei MacGyver? Porque sim, era possível juntar um outro e se comunicar com o mundo. Mas eles não sabiam, não era a área deles. E não encontravam saída. O pouquíssimo chocolate que encontraram, eles mesmos praticamente que degustaram. Tal era a fome. Tal era a fome. Quem não estava se alimentando da carne humana ia morrendo. De inanição, de fraqueza. Mas quem escolheu se alimentar dos amigos foi escapando, foi sustentando o seu corpo com aquela caloria. E havia entre eles, no auge do... Não vou falar do desespero, meus amigos, mas no auge das conclusões, do andamento da tragédia, da história, eles falavam assim: olha, se por acaso eu não suportar e eu morrer, porque morrer de fome, eu acho que aquele vazio que dá, e quando você vê, quando o outro percebe o outro já morrido de fome, não havia nem essa despedida, vai enfraquecendo igual a vela, apagando até que apagasse. Se por acaso eu morrer, pode se alimentar do meu corpo. Havia entre eles esse acordo. Nando disse: eu não vou suportar ficar aqui. Então Nando era muito amigo, Nando Parrado era muito amigo de Roberto Canessa e o Antônio Tintin também. E eles conversaram já estavam quase com 2 meses, 60 dias nessa situação. 60 dias nessa situação. A gente vai sair e vai resolver isso. A gente vai sair e vai sim resolver essa situação. Os outros não queriam, que vocês vão morrer de frio, é muito, porque era tudo branco, não tinha esperança, mas a gente vai tentar. E foram. Mas para essa viagem, quando a gente sai para uma viagem, a gente sai como? A gente sai com comida, preparados. Então eles separaram a comida a gente já sabe do que se trata. Proteção principalmente para os pés, porque andava muito no gelo e o gelo queima. E foram. Caminharam, mas eles pensaram que ia ser difícil. Mas foi mais do que difícil. Estava beirando o impossível. A caminhada durou, já passava quase de uma semana e eles estavam cansados, andavam, se confrontaram com uma montanha, que a montanha, meus queridos, não era uma montanha, eram 4.000 metros de montanha. E aí eles pensaram: agora não vai dar mais. Agora sim a gente tá frito. Não, vamos enfrentar a montanha. 3 dias para chegar ao cume da montanha. Então chegava na metade, caía, chegava na metade, cansava, chegava em uma parte, esperava pelo outro, aí o outro caía e voltava. 3 dias. Gente, 3 dias é um tempo considerável para você escalar uma montanha sem equipamento, só com a fé. E foi 1 passo, 2 passos, até que chegou no cume da montanha. Queridos, quando eles chegaram no cume da montanha, mais montanha. Então, quando você tá na expectativa, na esperança, agora vai dar certo, agora vai acontecer, que eles chegaram, que eles olharam pros 2 lados, só viram montanha, cadeias de montanhas. Parar? Voltar não tinha como voltar. Vamos continuar. O Nando havia combinado com o Carlito. O Carlito era outro menino da equipe do time que havia ficado na fuselagem. Desde já, quem ficou na fuselagem ficou por motivos óbvios, motivos de saúde, motivos físicos. Mas o Nando, antes de sair, ele deu pro Carlito
tinha, não sei como, na bagagem do avião, um par de sapatos de criança. E Nando disse assim, Carlito estava querendo quase se entregar, quase desanimar. É muito complicado para o cérebro entender isso. Quando o cérebro desanima, meus queridos, por isso que tem a questão da depressão. O corpo pode lutar, beleza. O cérebro tem que lutar principalmente, mas quando o cérebro desanima, a reversão é muito, muito, muito complicada. Existem recursos que são certeiros, mas até que você chegue nesse recurso, então o Carlitos estava desanimando e o Nando entregou para ele, olha Carlitos, é o seguinte, a gente vai sair nessa expedição, fica com esse pazinho de sapato e eu levo o outro. E foi. Passaram as montanhas e eles desanimados, vamos prosseguir, porque a gente não pode voltar. E chegou em dado momento que o Tintim, era o Roberto, o Nando e o Tintim. Tintim disse, eu não vou suportar mais, eu vou voltar. Tintim, você tem certeza? Eu vou voltar para a fuselagem. Então, Tintim entregou o que tinha de comida que ele estava levando para os dois que iam prosseguir e voltou. A gente tem hora que a gente tem que parar, a gente não tem que... Todo mundo tem algo chamado limite. E prosseguiu Nando e o Roberto. Em dado momento da viagem, porque a vida é feita de surpresas, quase no 10º dia, eis que Roberto olha, eles encontraram um rio. E eu vou fazer ainda um exagero, era um rio de água. Por que eu tô falando de água? Porque poderia ser congelado. Encontraram esse rio, e o rio, Roberto olhou melhor e viu do outro lado da margem uma garrafa com água. Isso criou para eles uma esperança, não por conta da água em si, mas por conta que era um sinal que havia alguém por ali. No outro dia, Roberto falou, olha, Nando, não suporto mais, eu estou muito, muito, muito cansado. O meu corpo não está respondendo mais a nenhum esforço. Eu não vou mais prosseguir. Nando disse, então fica, eu vou continuar. E também Roberto ficou para trás, ficou, não teve nem como voltar, ele ficou lá, sabe? Eu vou me entregar, porque realmente não entrega. Se não houvesse um desfecho, era uma entrega. Ele ia morrer ali de inanição, porque ele não tinha mais como voltar e não tinha mais como apanhar o Nando, mas Nando foi. E mais na frente, Nando encontrou, no mesmo rio, um boi. As esperanças são como um foguinho que tá apagando e você sopra. E você pensa que o fogo vai... Não, mas aí ele acende. E a esperança foi reacendendo. E no 3º dia, Nando viu 3 homens do outro lado. Nando ficou num desespero, num afã tão fantástico. E quando ele viu aqueles homens, ele relata que eles teve... Assim, a ficha caiu que não, eles não iriam morrer. Eles iriam sobreviver. E Nando sinalizou, haviam se passado 72 dias nessa situação. A tragédia havia acontecido, amigos haviam morrido, estavam convivendo com cadáveres, estavam convivendo com a saudade, com o desespero. Mas ele saiu com a esperança e disse para os amigos, eu não quero que meu pai sofra mais, nem o pai de vocês, nem a mãe de vocês, nem a namorada de vocês, as noivas, os amigos, vamos lutar. Quando Nando viu aqueles 3 homens que sinalizou, e os homens do outro lado da margem viram aquele rapaz magro, muito magro, vocês vão ver nas fotos. O Nando tá com a calça, a gente vê que a calça aqui tá com o cinto, no último buraquinho do cinto, magro, fraco, sinalizou. Existe um homem chamado Sérgio Catalã. Sérgio Catalã, ele teve iniciativa. Olha, a vida é feita por iniciativa. Você nunca vai ganhar na vida, vencer na vida, se tu estiver deitado em berço esplêndido numa rede. Você tem que se jogar, você tem que entrar para o jogo, tem que entrar em campo. Com aquecimento ou sem aquecimento, mas se vai. Sérgio Catalã pegou uma pedra, teve iniciativa. Quem tá na beira do rio com uma pedra, uma caneta e um papel? Sérgio Catalã. Pegou um papel, uma caneta, amarrou numa pedra, iniciativa, e jogou para Nando. Gente, iniciativa e aproveitar as oportunidades. Nando estava fraco, estava cansado, escolheu as palavras certas e escreveu. Eu não vou nem falar um bilhete, vou falar que ele escreveu uma carta de amor para com ele e com os amigos. Vamos acompanhar. Venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Estamos caminhando há 10 dias. Tenho um amigo ferido lá em cima.
Há 14 pessoas feridas que seguem no avião. Temos que sair rápido daqui e não sabemos como. Não temos comida. Estamos debilitados. Quando podem nos buscar? Por favor, não podemos nem caminhar. Onde estamos? Quando ele fala que não tem mais nem comida, porque a gente tem que lembrar que eles estavam no gelo. Quando saíram há 10 dias atrás para a caminhada, Roberto, Nando e Tintim, eles levaram carne humana para se alimentar. Quando a fome fosse insuportável. Mas mudou o extremo, eles estavam no frio. Mas com o passar do tempo, quando começaram a ver verde, começaram a ver, querendo ou não, um matinho, o rio, ficou muito quente. Então você tem noção da carne que estava congelada pro quente, apodreceu. Então ele não sabia que a expectativa quando ele viu os 3 homens era ali. E foi. E quando os homens leram aquele bilhete, entrou em desespero. São os meninos que morreram. Não, eles não morreram. Eles estavam lutando para sair daquela película chamada prisão, desse acidente, dessa tragédia. 2 saíram imediatamente para pedir socorro a cavalo, que durou 10 horas esse socorro. E o Sérgio resgatou o Nando e o Roberto. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto icônica. E, inclusive, esse Sérgio Catalã que fez o socorro dos meninos, ele morreu ano passado com 97 anos. E desde o resgate, todos os anos, eles se encontravam com o Sérgio Catalã por gratidão. Gente, a ingratidão é uma filha cruel, ingrata. Mas a gratidão é uma filha que adoça a boca da gente para sempre. Quando chegou o resgate, foi feita aquela mobilização, levaram o Roberto já diretamente para um hospital, para os primeiros socorros, e vamos levar também você, Nando. Nando disse, eu vou no helicóptero, porque eu quero ver o resgate dos meus amigos. E foi. E o helicóptero, quando chegou, Nando estava tão focado, por mais que estivesse fraco, debilitado, com fome, estava em outro mundo, porque a fome já devia ter transportado ele para outro mundo. Lembra que a gente falou que eles tinham em média 19 anos, mas eles hoje falam que o que viveram naquele momento, a experiência que eles viveram, eu digo para vocês também, para mim, um ambiente frio, inóspito, sem esperança, sem expectativa, todo mundo no nada. Eles tinham perdido tudo. Era só entre eles e a força deles. E Nando fala que não, ele precisava resgatar os amigos. E quando o helicóptero sobrevoou, ele foi direto no local. Quando o helicóptero sobrevoou, que os meninos ouviram, saíram fracos de dentro daquela fuselagem, que viram o helicóptero, choraram, se abraçaram. E Nando tirou o sapatinho e disse assim, ó, um dia acontece. É uma história linda. Agora, um tocante que me fala é o seguinte. Eles oravam muito. Havia no grupo deles meninos que não acreditavam em Deus. Então, todas as noites, lembra que são 72 dias, 72 noites. Quando morria alguém, eles levavam para uma espécie de cemitério que eles criaram. Mas também a cada vez que colocava uma pessoa morta ali, eles oravam, repetiam a oração ensinada por Jesus Cristo, o Pai Nosso, sempre que morria alguém e todos os dias. E os meninos diziam, os que não acreditavam em Deus diziam, eu não vou, eu sou agnóstico, eu não acredito, eu não vou. E eles relatam isso, que quando teve o episódio da avalanche, esses meninos entenderam que existe alguém acima, existe algo muito maior, infinitamente maior. E a gente já discutiu em outros vídeos que a gente não pode discutir vontades e desígnios de Deus. Esse acidente ceifou a vida de algumas pessoas. As famílias não julgaram quem comeu a carne dos mortos, porque era uma via que poderia ser também com o outro. E os meninos relatam que quando começavam a restar o Pai Nosso, os que não acreditavam em Deus se recusavam, mas depois da avalanche eram os primeiros que se ajoelhavam. A gente tem sempre alguém superior a gente, tem que ter, a gente não é o máximo, a gente não é 100%. E a gente vai terminar com esse momento.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse foi o vídeo dessa semana, meus queridos. Espero que tenham gostado. Beijo, Deus abençoe e cuide de todos vocês. ¿Cómo fue ese momento? ¿A dónde iba usted? Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Que ese sonido que escuchaban a lo lejos era por fin la señal. Estaban salvados. Finalmente pasarían esa Navidad con sus familias en casa, con el recuerdo de los otros 45 amigos que no regresarían más. Televisión Nacional, muy bien. Roberto Caneta, Adolfo Strauss, Gustavo Servino, Cedrito Algorta, Alfredo Delgado, Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. José Luis Uciarte. Ramón Cabella. Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales el mundo ha sido rescatado.